tive um sonho esses dias da minha infância. E isso me fez lembrar da época que eu vinha pra praia com os meus pais. A gente ia muito para Itanhaém quando eu era criança, na minha pré-adolescência, né? E eu decidi voltar nesse lugar que a gente ficava, né? Era uma colônia de férias em Itanhaém, no bairro Bopiranga. E faz mais de 30 anos que eu não volto para esse lugar. E eu achei que seria uma oportunidade de explorar um pouco isso, esse sonho que eu tive, e ver quais as emoções que esse lugar também ia me trazer, né, na minha fotografia também, como isso ia se refletir na minha fotografia. No dia que eu tive o sonho, eu acordei e comecei a fazer uns desenhos no papel, lembrando justamente um pouco do sonho e um pouco da praia que a gente costumava ir quando criança, né? E eu decidi fazer um tipo de fotografia meio que relacionado com esses sonhos, mais ou menos parecido com o que eu vi. Eu sei que é difícil de guardar uma imagem de um sonho assim, né? Você às vezes, eu pelo menos, eu me concentro mais na sensação do sonho do que na imagem, né? E eu vou tentar traduzir um pouco desse sentimento, do que eu sonhei e também por estar aqui. Então, nossa, esse lugar mudou muito. Antes não era nada asfaltado aqui, era só areia, não tinha tanta casa quanto tem agora. É muito impactante você voltar para um lugar que você viveu na sua infância depois de 30 anos, né? Mais de 30 anos até. E eu andei pesquisando um pouco sobre dupla exposição e múltiplas exposições. Eu acho que vai me ajudar um pouco a construir essa narrativa aí do sonho que eu pensei, né? Então eu peguei o manual da minha câmera e olhei lá na seção de dupla exposição, múltiplas exposições, né? Para estudar o menu da câmera, o que cada modo fazia, para eu poder aplicar isso na imagem, no conceito que eu estou concebendo aqui, né? Então primeiro eu vou fazer algumas fotos aqui na praia, e na sequência eu vou até a colônia de férias lá. Vou ver se me deixam entrar lá, se me deixam tirar algumas fotos. E chega de ficar divagando aqui e vamos para as fotos. Quando você é criança, você acha tudo enorme, né? Você acha, por exemplo, a escola enorme, os corredores enormes, a praia parece que não tem fim, né? E hoje, depois de 30 anos voltando aqui, eu percebo que a praia nem é tão grande assim. Eu consigo ver o morro ali, na lateral ali de Itanhaém, e a caminhada daqui até a colônia ali também parecia ser bem mais longa. Mas é um trechinho curto. Então eu trouxe a minha câmerinha aqui. Você vê que eu tô com a alça hoje, né? Eu nem ia usar o tripé hoje, mas eu vou usar só para eu poder fazer uma foto minha, porque esse é o primeiro conceito que eu queria fazer. Eu queria fazer uma foto minha contra um céu mais claro, e depois eu vou... Isso aí você tem que estudar um pouco sobre a múltipla exposição, né? Então, como eu falei, dá uma olhada no manual da sua câmera. Eu vou tentar usar o modo ou aditivo, né? Que ele sobrepõe, ou a média, dependendo se não ficar muito estourado. Então, eu vou fazer alguns testes aí e depois eu vou passar as imagens para vocês darem uma olhada nas configurações também. Bom, eu estou usando aqui o modo de exposição múltipla. Precisa ver se sua câmera tem essa função também. Algumas câmeras não tem. Na época do filme, o que é a dupla exposição, né? Ou múltiplas exposições? Na época do filme, você batia uma foto e nas máquinas mais antigas, né? Que não tinha aquele
aquele avanço automático. Então você conseguia rebobinar e voltar no mesmo frame e expor ele novamente. No mesmo frame não, na mesma película, na mesma região ali do filme, e você expor ele novamente. Aí você ficava uma imagem sobreposta à outra. Só que você não conseguia ter muito controle sobre isso. E hoje com as câmeras digitais, você tem muito mais opções. Você tem, por exemplo, aqui você tem 4 modos de mesclagem. Você tem aditivo, você tem o average, que é a média, você tem os brancos, os escuros, que é parecido com aquele modo screen do Photoshop, né? E tudo isso que eu vou fazer aqui, na verdade, pode ser feito também no Photoshop, tá? Você pode fazer 2 fotos, depois mesclar elas e mudar a opacidade da camada, da maneira que você quiser. Aliás, pelo Photoshop você tem até mais liberdade criativa do que aqui na câmera. Mas eu hoje gostaria de fazer aqui na câmera. E o legal desse modo é que você consegue, não sei se vai dar pra ver aqui, mas deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho aqui. Vocês conseguem ver, tá vendo como vai ficando uma foto sobreposta à outra, ó. Então você consegue fazer a sua composição aqui na hora. Isso é bem legal. Eu vou começar agora, tô só com a minha câmera, sem o tripé, tô com um filtro ND de 6 stops e eu vou começar a fazer algumas fotos aqui utilizando o movimento intencional da câmera e também múltiplas exposições. No caso dessa câmera aqui, ela consegue fazer até 9 fotos mescladas assim, né, em múltiplas exposições, e eu vou começar a brincar um pouco com esses modos aí da câmera também. E eu vou tentar criar algumas fotografias um pouco mais impressionistas, mais abstratas, baseado no sonho que eu tive. Eu vou ficar lá na frente da colônia, que tem uma foto que eu quero fazer, que é uma dupla exposição com meio que uma puxada de zoom, assim. Às vezes é legal a gente voltar, nem que seja mentalmente, assim, a nossa infância, para a gente perceber quem que a gente era. Na verdade, eu acho que a nossa essência está na nossa infância. Uma criança, ela é super espontânea. Uma criança, ela não tem condicionamento, ela não tem ainda muita influência da sociedade, dos pais, de religião, de fatores externos, né? Então ela ainda está numa forma mais pura, numa forma mais inocente. É ali que está a nossa essência. Ali é realmente quem a gente é. Então, às vezes, muitas coisas que você gostava de fazer ou de ver na infância, acho que é importante a gente se ligar nisso. Porque eu digo isso para fotografia e para a vida. Então, por exemplo, se você gosta de paisagens, se você realmente aquilo te dá um clique em você, né? Se aquilo te motiva, é interessante você tentar buscar o motivo disso, né? Por quê? Porque eu vim aqui pra praia com os meus pais, era super prazeroso, eu brincava, eu gostava gostava muito de água, ainda gosto bastante de água, né? E a resposta tá lá.
Se hoje você não está contente com o seu trabalho, ou se você não está contente com a sua fotografia, talvez a resposta esteja na sua infância. Talvez a resposta em algum lugar lá você consegue resgatar essa sua essência. O que você gostava de fazer com seus amigos? Como você era com eles? Você era uma pessoa que liderava uma equipe? Ou você era uma pessoa mais atiradona? Ou você era uma pessoa mais reservada? Você gostava de trabalho em grupo? Você preferia trabalhar sozinho? Então, são várias dicas aí que você consegue obter voltando aí na sua infância. Parece que é uma praia simples, mas não tem nada. Tem a areia, o mar, mas pra mim tem um significado tão especial, sabe? Nossa, tá aqui depois de tantas décadas aí, é bem legal. Bom, agora, divaguei de novo aqui. Vamos lá eu vou voltar lá pra Colônia para fazer mais algumas fotos lá. Tá escrito aqui AOMESP, a colônia de férias. Na época não era a AOMESP, era Clube dos Oficiais da Reserva da Polícia Militar. Então mudou bastante aqui, mas a estrutura do prédio continua igual. Eu quero fazer uma foto aqui. Desculpa, gente, aqui eu fiquei um pouco emocionado aqui, lembrando de umas coisas. Eu era uma criança preguiçosa. E teve uma vez que eu tava sentado ali no banco, num dos banquinhos que tem ali. E meu pai veio... Sempre que meu pai me pediu alguma coisa, eu falei: ah, pai, pô, de novo, tem que ir lá, sabe? Eu era muito preguiçoso, eu não... Aí o meu pai chegou assim, quando ele chegou eu vi que ele estava bem diferente. E ele, a hora que ele chegou assim pra mim, ele falou assim: vai lá na praia chamar sua mãe. Aí eu falei assim: ah, pai, eu não vou até lá, mó preguiça, eu acabei de almoçar, eu tô pensando, não sei o que lá. Aí ele virou pra mim assim, aí eu vi que caiu uma lágrima aqui do olho dele. E ele falou assim: meu pai morreu. Eu nunca vou me esquecer disso. E a partir daí, nossa, eu saí, levantei e saí correndo pra praia. Na época não era nada asfaltado, era terra mesmo. Eu fui descalço, saí correndo lá pra avisar minha mãe. E aquilo foi um marco na minha vida, foi uma lição com relação a essa questão aí da preguiça. Depois daquele dia eu nunca mais deixei de fazer nada, sabe? Até me antecipava para fazer as coisas pro meu pai. Eu tinha, sei lá, 12 anos na época. Foi meu avô, o pai do meu pai, né? Meu avô. E lembrei disso aí agora e eu quero fazer uma foto mais ou menos baseada nisso daí. Porque na hora que eu saí para ir para a praia, eu senti raiva, na verdade. Eu senti raiva de mim. Eu senti raiva de não ter, sei lá, de não ter ajudado meu pai, sabe? De não ter falado: não, pai, eu vou lá. Eu não preciso esperar um motivo para isso, sabe? Você não precisa esperar um motivo para você fazer alguma coisa pelas pessoas. Bom, eu vou tentar agora entrar na colônia ali, ver se eles liberam para eu fazer umas fotos lá dentro. Bom, ele deixou eu entrar, perguntou se eu era militar. Vou aqui na recepção agora. Nossa, essas cadeiras aqui, não mudou nem as cadeiras, é a cara da minha infância, lembra? Totalmente.
As mesas, acho que nem as mesas de ping-pong mudaram. Nossa. Essa área aqui era um parque de diversões. Eles fizeram um jardim aqui. Aqui foi onde eu dei meu primeiro beijo. Naquela área onde tem o estacionamento, antigamente tinha marreco ali, ganso, criação de... Tinha galinha, não tinha nada, não era tão cimentado assim, sabe? Era bem mais rústico na época também. O meu avô, meu pai jogavam bote aqui. E aqui, nessa parte aqui, nossa, vários jogos de futebol, nossa, caramba. Obrigado. Bom, infelizmente não me deixaram fazer umas fotos aqui dentro. A hora que eu mostrei a câmera, eles falaram não pode. Mas foi muito boa a experiência de ter voltado aqui no tempo, né? Depois de mais de 30 anos. E acho que é isso, pessoal. Acho que o que fica desse vídeo acho que a mensagem é para vocês revisitarem a sua infância. A gente reviver esses bons momentos, né, que a gente teve, lembrar de algumas emoções e perceber como isso acaba afetando o nosso estilo de fotografia, né? Porque nós somos o resultado de tudo aquilo que a gente viveu até esse momento. As nossas fotos refletem, na verdade, quem nós somos, né? As nossas experiências, né? Os livros que a gente leu, as fotos que a gente já viu, os filmes que a gente já viu, as obras de arte, as experiências de vida que a gente passou, né? E acho que é isso. Então, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece o tapa no curtir, se inscreva no canal se você ainda não fez e clique no sininho para ativar as notificações. Assim, toda hora que sair um novo vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!